Graças, pais, irmãos, estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo. Como disse, estaria passando os pontos, os capítulos do meu livro. Não, é claro que não vou ler o livro todo, vou passar a essência do livro. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de ler, de adquirir, e aqueles que adquiriram também não tiveram oportunidade de ler. Então, a gente vai poder aqui, pela voz do próprio autor, a essência do que eu quis dizer aqui no livro. Nós estamos agora com o primeiro livro, Unidos Irmãos, um livro que, já falei, dividido em 3 partes. Nós estamos na primeira parte, que é um breve histórico, e no vídeo anterior nós falamos de quem, na verdade, de onde nós viemos, como é que começou a nossa história. E agora nós vamos falar hoje sobre quem somos nós, Movimento dos Irmãos, e principalmente Casa de Oração no Brasil, oriunda do Movimento dos Irmãos. As casas de oração oriundas do Movimento dos Irmãos, que de alguma maneira se originou, tem a sua raiz naquilo que a gente tem falado desde o vídeo anterior, que é o Movimento dos Irmãos. Já estamos aí contando com alguns irmãos e irmãs, Jadson, Daniele, Maciel, Marilza, abraço aí, Marilza, José Rafael, Elvira Souza, Bel Araújo, o pessoal que tem nos acompanhado aí, são bastante gente. Então, vamos estar trazendo aqui quem somos nós, como Casa de Oração no Brasil. Bem, eu tenho escrito aqui no livro que quem somos determina o que nós somos capazes de fazer, até onde podemos fazer e com que relevância e impacto nós fazemos. A gente precisa conhecer exatamente quem somos. Conhece a ti mesmo, né, a máxima, aí a frase, e aí você vai saber o que você é capaz de realizar. É importantíssimo, eu tenho dado essa sugestão no livro, importantíssimo que aqueles que estão se juntando ao aprisco, ao reino de Deus, na casa de oração, na sua casa de oração local, é necessário que se achegue, ou que veio de uma outra casa de oração por questão de mudança, conheçam a história dessa igreja local, dessa casa de oração local. Da onde veio, quando começou, veio da onde, como é que originou esse trabalho, o que tem sido feito nesse lugar, e o mais importante de tudo, que eu não tenho visto e ouvido nas igrejas, o mais importante, para onde nós estamos indo, para que direção estamos indo, o que nós vamos fazer, o que nós pretendemos alcançar. Enquanto o Senhor não volta, o Senhor não busca a sua igreja, o que nós vamos fazer exatamente aqui nessa localidade? Então, isso é importantíssimo, não só de onde viemos, aonde estamos no momento, e principalmente, estamos indo para onde? E com quem nós estamos indo? Então, quem está dando a direção para onde nós estamos indo? Isso é importantíssimo, principalmente para quem se achega à casa de oração. Então, apesar de nós sermos, por exemplo, uma das igrejas mais antigas no Brasil, né? Vamos fazer agora 140 anos, comemorações nesse ano de 140 anos no Brasil, mesmo aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou, onde nós temos aí aproximadamente 180 casas de oração, em todo o estado do Rio de Janeiro, ainda aqui que é o maior número, né, o maior número de casas de oração, e provavelmente o maior número de membros de estado. Nós temos aqui mais de 10 mil membros, não frequentadores, membros registrados. A gente tem feito uma pesquisa aqui, como missiólogo que sou, tenho feito pesquisa de campo nessas diversas áreas, e tenho percebido, coletado nas casas de oração que eu tenho ido, a média de membros da casa de oração. E aqui, somando tudo, a gente tem em torno, aqui no Rio de Janeiro, mais de 10 mil membros. Né? Não somente frequentadores, seria um número bem maior. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, nós não somos conhecidos. Aí agora, que bom que é o autor que está falando do livro. Mas a gente não quer ser conhecido, a gente não quer ser reconhecido por ninguém, diz o louvor. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não somos conhecidos por nós mesmos. Esse é o problema. Eu não quero ser conhecido por ninguém, não quero ser conhecido por outros grupos evangélicos, nada disso. Eu estou falando assim, nós não somos conhecidos por nós mesmos. Os membros da casa de oração não conhecem a história da sua própria casa de oração, muito menos das outras, muito menos de 180 que estão em municípios diferentes e
e realmente não conhece. Pedi a minha esposa ali para me ajudar aqui com som. Deixa eu... Paula, o som tá vindo aqui. Eu estou falando isso aqui no vídeo. Irmão, a gente vai chegar na perfeição dos vídeos, né? A última vez foi o telefone, que aqui mais uma vez eu não tirei do gancho. Então estou tirando do gancho aqui. Agora, uma sincronia aqui com a minha esposa Ana Paula Fraga aqui. Ela também está ali na Satisfeita. A todo vapor, inscrições do Satisfeita aí, que vai ser dia 21 de abril. Então, aqui está o nosso escritório, né? O office home aqui, o home office, melhor dizendo, né? Então está aqui, eu estou trabalhando aqui, ela lá, o som está vindo aqui, ela não percebeu, veio. Mas agora te corrigido, mais essa, a gente vai chegar lá, num vídeo, né, ao vivo é assim, ao vivo tem essas coisas. Então, mesmo com essa quantidade de casa de oração, com essa quantidade de membros, nós não somos conhecidos entre nós mesmos. Às vezes não somos conhecidos nem no próprio município. E isso são coisas que precisam ser corrigidas. Tem que ser corrigido, alguém precisa corrigir. Não é uma coisa assim, não tem problema, nós temos conhecido entre a gente. Tem problema sim, causa problemas de gestão, problema de andamento, problema de uma obra zelosa. Tito 2,14 diz que Jesus morreu para levantar um povo especial, zeloso de boas obras. E isso precisa ser corrigido sim. Por isso que eu estou aqui passando esses vídeos, que a gente tem muita coisa aí para dar de sugestão a respeito dessas correções. Bem, quem somos? Falei aqui a respeito da questão de janeiro, vou falar do Brasil, mas nós temos também na Casa de Oração, no Movimento um potencial humano, um recurso humano fora de série. Homens e mulheres de Deus, com intimidade com Deus na Casa de Oração, que aonde nós vamos, como minha esposa aqui, Ana Paula, fez o curso da APEC, e quando os alunos se apresentaram, e ela disse, não, eu sou Ana Paula Fraga, sou da Casa de Oração, e aí recebeu como resposta e exaltação ali, no momento ali, o professor enalteceu o cuidado e a seriedade com que a Casa de Oração no Brasil, uma igreja que tem essa preocupação de andar o mais correto possível dentro da palavra de Deus. Então, a gente tem um potencial humano gigantesco nas casas de oração. No meu livro, no primeiro livro, no segundo livro, eu fiz aí mais de uma página com nome de irmãos que a gente conhece da casa de oração, espalhada aí por todo o Brasil, que fez através da história, através de seus anos, alguns são idosos, e fizeram muito pelo movimento dos irmãos e pela casa de oração local, e edificou muita gente. Então, eu cito aqui no livro mais de uma página, quase 2 páginas de nome de irmãos e irmãs que têm feito diferença no nosso meio. Agora, infelizmente, esse potencial humano inquestionável, que eu relato aqui no livro, você vai poder ver essa relação aí no primeiro e no segundo, nome de homens que talvez já tenhamos sido chamados pelo Senhor, que fizeram coisas tremendas no nosso meio, deram um avanço no Evangelho no Brasil de maneira extraordinária. A Bíblia diz que Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, coisas extraordinárias. Fez assim na vida de Pedro, e nós temos uma relação de quase 2 páginas no meu livro de homens e mulheres que Deus continua fazendo isso. Deus continua fazendo obras extraordinárias através da vida desses homens e mulheres. Agora, o único problema é que é um potencial humano que não é bem aproveitado, ou que não foi bem aproveitado. Fizeram coisas extraordinárias, mas poderiam ter feito muito mais. Eu poderia citar aqui nomes de homens no movimento dos irmãos de cada geração que deveriam estar também levando a mensagem na televisão, levando mensagens aí, como tem sido feito alguns no rádio, meios de comunicação em massa, homens com uma intimidade com Deus, o conhecimento da palavra, de maneira que a gente percebe o quanto dedicar a sua vida na leitura, no estudo e
e na intimidade com Deus. Homens que poderiam estar aí na televisão trazendo um avanço para o evangelho de uma maneira pura, simples e poderosa. Então, a gente tem aqui 2 páginas com nome de homens e mulheres. Mas sabe o que acontece? Eu ainda não fui na sua igreja local. Provavelmente ainda não compareci lá. Provavelmente ainda não participei de uma administrativa. Provavelmente ainda não participei de muitas, com certeza não participei de muitas no Brasil, de reconhecimento de líderes em união feminina, de presbitério. Nós vamos ter aqui um tempo para falar sobre presbitério, liderança nas casas de oração, algo que precisa ser tratado com muita seriedade e transparência. Então, bem provável, eu não participei desses momentos. Mas eu tenho experimentado isso aqui no Rio de Janeiro e algumas entidades que existem, algumas instituições que existem, no nosso meio, casa de oração, até na igreja local mesmo, muitas das vezes. Você sabe o que acontece com o potencial humano inquestionável? Você vai ver aí, vê se não é assim. Ainda não fui aí não, mas vê se não é assim que acontece. Nós temos uma diretoria, ela pode ser de união feminina, ela pode ser de uma instituição missionária. Nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco, as 16 instituições missionárias que existem no Brasil, da casa de oração, são 16 em todo o Brasil. Vou falar daqui a pouco sobre elas, quem são elas. Mas aí, quando vai chegar a escolher uma nova diretoria, a igreja se reúne, ora, pede a orientação do Espírito Santo, e tem todo aquele protocolo. E aí, sabe o que acontece? Ainda não fui aí, não. Mas vê se não é bem assim. A pessoa vai, o presidente senta, ou a presidente senta do departamento, ou da diretoria, ou da instituição, e diz, agora vamos começar aqui para escolha da nova diretoria. E aí está um grupo de irmãos de diversas casas de oração, ou da igreja local ali, e aí assim, agora vamos ver quem vai ser o novo presidente. O cargo está aberto. E aí aparece aquele grilinho. E aí fica todo mundo um olhando para a cara do outro. Quem vai ser o novo presidente? E fica aquela pergunta na nossa cabeça, na sua cabeça. Quem quer ser o novo presidente? Quem quer? Você é o menos daqueles irmãos todos, irmãs todas que estão ali. Você é o menos sabe. Quem tem a aspiração de ser presidente daquela instituição ou daquele departamento. Você não sabe quem quer. E se a pessoa que talvez quer está se preparando para isso, tem estudado para isso, tem buscado isso, ela não pode dizer, eu quero ser presidente. Porque se ela disser, eu quero ser presidente, ela está sendo prepotente, orgulhosa. Ela se preparou, fez tudo, tem orado, tem se preparado, tem sentido chamada por Deus para isso. Mas ela não pode dizer, eu quero ser presidente. E a gente fica todo mundo sentado, olhando para a cara do outro, grilinho, fazendo cri-cri, cri-cri. E quem a gente escolhe? Aí no meio daquele silêncio, alguém levanta para quebrar o gelo e diz, eu sugiro que permaneça a mesma. Mas o que a mesma fez esse tempo todo? Qual tem sido o resultado? Qual tem sido a gestão dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã? É só para quebrar o gelo? É só para acabar o grilinho fazendo cri-cri, o silêncio que está tomando conta? Alguém diz, eu sugiro que permaneça a mesma? Isso é saudável? Isso é sábio? Isso é bíblico? É certo que eu já vi algumas pessoas que estão em determinadas funções, ela mesma indicar, eu sugiro que seja o irmão ou a irmã tal, o que é o mais recomendável, o que é bíblico. Um discipulado de função. Não somente um discipulado bíblico nas doutrinas elementares e básicas da palavra de Deus, mas um discipulado específico para a liderança. Um discipulado específico para assumir aquela função. Mas aí vai assim o presidente. Agora vamos para o vice-presidente. Eu sugiro que continue.
Ou alguém indica, ó, eu indico fulano de tal, porque eu tenho uma amizade com ele, eu conheço ele, e eu sei que ele gosta desse negócio, eu sei que ele já pensou em assumir esse negócio. Então eu vou indicar ele. E aí sabe o que acontece às vezes? Esse ele que eu indico diz assim, não, eu não estou podendo, meu trabalho não vai deixar agora. Eu não estou podendo, que eu estou com uma situação familiar, eu também não estou podendo. Eu indico fulano de tal. Não, eu também não estou podendo, eu indico fulano de tal. Depois dos 8, eu sugiro que permaneça. É incrível. Como, para acabar com o silêncio, a gente sugere que as coisas continuem do jeito que estão. Que as coisas permaneçam do jeito que estão. Porque essa relação aqui de homens extraordinários e mulheres extraordinárias, que é claro, a Bíblia diz que não seja a sua boca que te louve, mas que seja outro. Né? Na instituição dos diáconos, Paulo disse, ó, veja entre vocês mesmos homens que tenham essas características, ou seja, não se elege presbitério, não se elege função, se reconhece. Só que ali está um monte de irmãos e irmãs que ninguém sabe qual é a capacidade, o talento, o chamado um do outro. Esse pessoal não se conhece. E não se conhece porque não pode ser dito quem que elas são. Talvez alguém, através desse vídeo, vai dizer, agora eu estou conhecendo melhor o Lenilson Fraga. Eu estou vendo o que ele pensa, o que ele acha sobre as coisas. Agora eu estou vendo quem é Lenilson Fraga mais um pouquinho. Agora eu sei quem ele é. Agora eu sei o que ele pode, de repente, fazer, ou ser chamado para fazer. Mas o discipulado, quem é seu discípulo? Quem você está preparando para assumir a função que você está? Se você é um líder, um presbítero, quem é seu discípulo? Quem você está preparando com o discipulado dos princípios bíblicos, elementares da Bíblia e com os princípios básicos da função, biblicamente falando? Quem você está preparando? Aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar pelo Rio de Janeiro, que eu estou no Rio de Janeiro, nós temos diversas casas de oração que tem que pedir socorro para ver quem que vai assumir a liderança, o presbitério da igreja, porque o presbítero faleceu, porque o presbítero adoeceu, e não tem ninguém para assumir. Não tem ninguém para substituir. Então, você pode ser até um excelente engenheiro, fazer um cartão de visita de que você é um engenheiro, de que você é um excelente advogado, um excelente médico, um excelente cardiologista, um excelente pediatra, mas você não pode dizer que você é excelente, que você gastou anos da tua vida estudando o Novo Testamento, buscando conhecimento sobre o Novo Testamento. Você não pode dizer que você é excelente, que você buscou anos da sua vida, biblicamente falando, para trabalhar com famílias, para trabalhar com crianças, para trabalhar com liderança. Você não pode dizer isso, porque senão é orgulho e prepotência. Você pode ser um bom engenheiro, você pode ser um excelente médico, mas você não pode ser um excelente conhecedor do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, ou de uma determinada área, que é orgulho e prepotência da sua parte. É isso que a gente tem dito e ensinado. É isso que algumas pessoas têm sentido. Se eu disser que eu sou bom nisso, não seja a minha boca que me louve. Mas Paulo, certa vez, disse, eu fui criado aos pés de Gamaliel. O meu professor tem referência. Eu não vim da escola ali qualquer. Eu não aprendi com qualquer um, não aprendi na esquina. Eu aprendi aos pés de Gamaliel. Mas a gente tem esse potencial humano de irmãos e irmãs aqui. 2 páginas do meu livro. Não quero citar aqui para não deixar de fora ninguém. Mas o que esses homens têm de especial que pode ajudar outros, mentorear outros, ser o coach do outro, ser o discipulador do outro? O nome que você achar melhor. Você não gosta que fale de mentorear, porque é do mundo? Não gosta de falar de coach, que é do mundo? Então fala da arte perdida do discipulado. E pega um moço aí para discipular, para quando você talvez partir, que às vezes
O presbitério só sai depois que morre, ou depois que adoece, aí pega alguém para discipular. E a gente tem uma série de nomes, homens e mulheres da casa de oração, que foram embora, saíram. Aí eu venho, desculpe a expressão, se ela é pesada, uma das desculpas mais sem nexo que existe, que é, se eles forem embora, se eles saíram de nós, é porque não era de nós. Que desculpa sem nexo. Bíblica, mas sem nexo. Todo mundo que saiu, saiu porque não era da gente. E aí eu dou desculpa para a minha incompetência em discipular, para a minha falta de ânimo de discipular, de orientar, de fazer com que esse potencial irmão e irmã ficasse entre nós. É como se eu soubesse que tem que beber 2 litros d'água por dia, mas nunca bebesse. Soubesse que não podia andar descalço o tempo todo e sempre andasse. Eu soubesse as regras as regras da natureza, as regras de Deus, mas eu não quero cumprir nenhuma delas. Aí quando tudo vem dar errado na minha vida, sabe o que eu digo? Foi permissão de Deus. Foi Deus que quis assim. Orem pelo meu rins. Eu passei a minha vida inteira bebendo tudo que não devia beber, menos água. Então, ore pelo meu rins. Porque foi permissão de Deus e foi Deus que quis que meu rins ficasse assim. É como se eu fizesse isso. Ah, se eles não estão mais conosco, é porque não era de nós. E o meu discipulado? E o meu discipulado de líder? E o meu discipulado específico? Aí eu jogo a culpa para outro. Não para minha falta de ânimo e incompetência em gerir o rebanho e gerir a igreja local. Nós temos, dentro desse assunto que nós somos, nós temos, para mim, na minha opinião, a gente pode falar isso depois, mas mais de 1000 casas de oração no Brasil. Para alguns tem 700 e pouco. Eu tenho até aqui um relatório no meu livro, um relatório ultrapassado por causa da época, o ano que foi lançado. Um relatório aqui do presbítero Jabesmar, em que ele diz que nós temos em torno de 130 igrejas, né, casas de oração, assembleias de irmãos, no Rio de Janeiro. 130 já foi há muito tempo, agora temos 180. Embora eu sei que na avaliação dele, e nós vamos falar sobre isso aqui, num dos vídeos, algumas casas de oração, saiu não está andando mais dentro da identidade da casa de oração. Inclusive, você não tem nem que ir lá, eles dizem. Só que eles são oriundos do movimento dos irmãos. Eles são oriundos da casa de oração. Em algum momento, e eu sei, não quero bater o martelo aqui, que por diversos motivos, até às vezes mesmo questão de conversão, questão de caráter, e aí a gente pode julgar um monte de coisa, mas uma coisa é certa, e isso eu afirmo com certeza aqui. Uma das razões, não é a razão, uma das razões porque essa pessoa descambou para o outro lado, não está com a identidade que deveria estar, conforme alguns dizem, é por incompetência e por falta de discipulado. Quem orientou essa pessoa? Quem orientou essa igreja local? Quem deu direção para essa pessoa? Ninguém. Muito pelo contrário, quando ela errou, em vez de ir lá, chegar pertinho, ajudar e orientar ela, não. Disseram lá, está errado. Se afastem todo mundo dela. Deixa ela ir embora. Depois a gente diz, foi embora porque não é dos nossos. É muito fácil fazer assim. É muito fácil gerir assim. É muito fácil sentar na cadeira e ficar falando sobre isso. Agora, visitar o líder, visitar igrejas, visitar casas de oração. E aqui eu deixo, aproveito esse momento e deixo aqui as 16 instituições missionárias. Instituições missionárias, vocês têm por obrigação visitar a igreja. Vocês têm por obrigação orientar as igrejas. Vocês têm por obrigação, ou pelo menos por reconhecimento e por gratidão, porque são as casas de oração
muitas das vezes, que ofertam para as instituições missionárias, que sustentam essas instituições missionárias, às vezes ela vai consagrar um presbítero, vai fazer aniversário à casa de oração. E cadê a instituição missionária? Não manda um representante lá. É claro que o presidente de uma instituição missionária, ou de uma instituição da casa de oração, não vai poder estar em todos os aniversários, toda a consagração de presbítero, mas pode mandar um representante. E aí, ó, aí largado. Aí sabe o que acontece? Quando sai daquilo que diz que é a identidade da casa de oração, alguém diz, ó, estão errado. Não vai ninguém lá ensinar e reparar, não. Não vão mais lá. Deixa de lado, não quer ser da identidade, larga. Nem conta como casa de oração. Aí é fácil, meu amigo. Muito fácil ser um administrador, um gestor, um líder, o que apacenta o rebanho de Cristo. Aí é fácil. Isso aí é muito fácil fazer assim. Então vamos lá, ó. 16 instituições missionárias. Tem umas que nem existem mais. Tá só o nome e a conta bancária, mas nem existe. Ó, então vamos lá. Começar aqui pelo Rio de Janeiro aqui, ó. Nós temos a UMES, nós temos a CEMIG, Secretaria de Missões Gonçalense, e nós temos o AMAS, que faz um trabalho extraordinário, tem feito um trabalho extraordinário em Moçambique e Malawi, naquela região da África, o AMAS, Projeto AMAS, e a EMIRO, que começou como encontro missionário em Rio das Ostras, né? Pedro Sayol, um abraço aí, o Pedro Sayol, pai e filho, tem feito um trabalho excelente em 3 anos de existência, tem feito um trabalho muito bom de missões. Meu abraço. Então, essas 4 no Rio de Janeiro. Aí vem o Espírito Santo, tem a AOC, né? Eu escrevi sobre a AOC, o que é a AOC no meu segundo livro. O presidente me passou algumas informações sobre a AOC, eu lancei no meu segundo livro sobre a AOC. Tem a AOC e tem a MEL, só que a MEL eu acho que tem uma conta ativa, mas não tá mais vigorando. Aí seria só a AOC lá mesmo. A CONAI começou, mas aí teve aquele grupo que não deixou nem ela começar, né? A ideia não te satisfaz, basta que você não compareça. A ideia, você não gosta da ideia, não gosta daquela casa de oração, basta que você não vá lá se você não quiser. Agora, você se levantar contra é muito antibíblico. Não vou nem falar de ético, é antibíblico. Tá? Segue os conselhos do homem que educou Paulo, que é o Gamaliel. O conselho disse, irmão, deixa. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, daqui a pouco acaba, daqui a pouco mostra. Então, se você não concorda com alguma coisa, não participa. Agora, não participar e ainda pedir para os outros para não participar também, isso é antibíblico. Isso não é falta de ética, não. Isso é antibíblico. Então, tem aí a OC, a MEL, a CONAI se foi. Minas Gerais tem a ASEM, trabalho muito bom. A AEMB, extraordinária a AEMB, quero deixar aqui meu parabéns para a AEMB, tem me impactado a maneira com que a AEMB tem conduzido os trabalhos, muito bom, tem me impactado, tem sido bastante relevante na minha vida a AEMB em Minas Gerais. A INTAP, agora a INTAP, né, Triângulo Mineiro, a INTAP também tem sido feito um trabalho excelente, desde a época da CEAME, agora a INTAP, né? Mas eu não abandonei a CEAME, tá? Deixar bem claro aqui para que você possa conhecer o Lenilson. Eu não abandonei a CEAME, não. A CEAME me ajudou muito na época que todo mundo estava junto. Foi muito edificante para a minha vida. Eu fui várias vezes na CEAME. A revista CEAME Missões foi uma bênção para a minha vida. Como eu lamento não receber mais a revista CEAME Missões. Se voltar, CEAME, eu quero ser assinante da revista, porque muito me ajudou. Muito edificou a minha vida, muito me orientou como um homem novo e novo nos caminhos do Senhor, no movimento dos irmãos. Então, agora em TAP. Então, você está sem ainda em TAP, em Minas Gerais. Mas eu, Lenilson, continuo coladinho ali, observando, ainda que meio que de longe, a CEAME. Um abraço aí para o meu irmão Onésimo, conhecido como Sonezinho, um abraço. O irmão tem sido relevante na minha vida. É certo que as histórias que se falam aí eu não conheço, nem quero conhecer, eu quero saber de Cristo na sua vida. Então, meu abraço aí a Sonezinho, que é para você saber quem é Lenilson Fraga, tá? Eu não tenho ido na CEAME, eu não tenho participado do trabalho, mas lamento
tido fim na revista, e meu grande abraço aí, irmão Onésimo, impacto na minha vida. Deus continue te abençoando. São Paulo, a ID, eu tenho ido a algumas reuniões, nosso grande irmão Jairo Gonçalves, né? Jairo e Urandir Gonçalves, tem lançado aqui no meu livro o nome dele, é o primeiro nome, inclusive, da lista, é o homem que tem edificado muito minha vida. Tem ido lá, né, um homem que, nas poucas palavras que foram dirigidas a mim, foram palavras que eu guardei as frases até hoje. Então, aí meu abraço também à ID. Eu sei que também, como a ID, uma das maiores no Brasil, precisa melhorar bastante coisa, aí não sou eu que sei disso, não sou eu que vou dizer isso, mas a gente sempre pode melhorar. É baseado no fato que a gente sempre pode melhorar, que eu acredito que a gente também precisa. A AMEB, no Paraná, não tenho muito conhecimento dela, mas acredito que ainda existe, a AMEB. A Missão Cristã, no Mato Grosso. Mato Grosso é um abraço, eu estou me aposentando esse ano em um dos lugares que eu estou com muito desejo de conhecer, que eu não conheço, em termos de igreja, de casa de oração. Conheço Mato Grosso, mas não conheço as igrejas. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer. O Mato Grosso tem sido referência para mim desde o tempo de Cáceres. Eu via falar do Congresso de Cáceres, né, tudo de graça, como a gente sempre fez, vou falar aqui isso aqui, um congresso que você ia e lá, ó, hospedagem, igual no nosso congresso, hospedagem, tudo gratuito. E se o homem fosse obreiro, ainda podia sair e voltar com uma oferta ainda. Então, um trabalho desde Cáceres que tem sido de impacto para mim. Rio Grande do Norte, Ceará, eu não tenho nem o que falar do Ceará. Ceará é um impacto, é uma relevância tremenda. Parabéns aí pela Casa de Oração em Barro, no Ceará. Nós não tínhamos casa de oração no Ceará, eram 6 estados sem casa de oração, graças aí ao Ceará, nosso irmão Celso aí, a turma lá, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas Glaucia, a família aí, Camargo, Luciano, enfim, esse pessoal todo que trabalha aí no Nordeste, que trabalho de excelência, que coisa maravilhosa, tem impactado a gente aqui. Parabéns aí a todo o Ceará. A AME em Rondônia, né? A AME e a MEC, não conheço direito, não tenho conhecimento, mas a AME eu sei que provavelmente ainda existe, a MEC. E aí são as 16 instituições missionárias que precisam estar mais perto das casas de oração, precisa visitar, precisa orientar os líderes, não tem que ficar mandando circular. Estou dizendo que alguém aqui dessas 16 mães, ainda bem que isso acabou, eu não cheguei a ver circular, só ouvi falar de circular, eu não sabia nem quem assinava essa circular. Quem é a pessoa que assina a circular? Que homem é esse? É o supervisor da casa de oração? É o presidente das casas de oração no Brasil? O homem que assina uma circular? Ou se não é o homem que assina a circular, é a instituição missionária que assina a circular? A instituição missionária X que mandou essa circular, ela é a instituição reguladora das casas de oração no Brasil? Essa instituição que mandou a circular, ela é a presidente das casas de oração no Brasil? E quem é que manda circular? Eu não vi circular. Graças a Deus eu não peguei esse tempo. Mas alguém mandava circular aí, mas mandava com que autoridade, com que legalidade? Se as casas de oração são autônomas. Quem instituiu essa instituição ou essa pessoa para dizer o que é e o que não é no movimento de irmãos? Se é para poder dizer o que é e o que não é no movimento de irmãos, então vamos sentar os líderes todos, irmão. É o que eu tenho pregado no meu livro, nos 3 livros que eu escrevi, que a liderança no Brasil das casas de oração tem que sentar, olho no olho. Sentar olho no olho e conversar. Para poder chegar a um denominador comum. Não adianta ficar falando, mandando circular, lista. Isso não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Só vai afastar mais ainda. Até porque na circular e nas listas, diz qual a igreja que você tem que ir, a casa de oração que você tem que participar em comunhão e a que você não tem que participar. O que se agrega? Na minha opinião, no meu pouquíssimo conhecimento de administração, para mim não agrega nada mandar embora, não querer frequentar. Eu acho que deveria sentar e orientar. Mas, enfim, mais de 1000 igrejas aí, 130 no Rio de Janeiro, 120 em Minas Gerais, 92 no Espírito Santo, 66 em Rondônia, 62 em São Paulo, 28 no Paraná, 18 no Mato Grosso, 14 no Rio Grande do Sul, agora é 15, 20 em Goiás, 8 no Rio Grande do Norte, 6 no Pará, 6 em Santa Catarina, 3 no Mato Grosso do Sul, 3 no Amazonas, 3 no Amapá,
Aí, no Amapá não é mais 3, então 6, indo já quase a 9 pontos de pregação. 2 no Acre, 2 na Bahia, agora não é mais 2 na Bahia, só o Mundo Novo. Um abraço ao irmão Romil, sua esposa. Que trabalho impactante, que vida tremenda, meu irmão. Deus tem feito coisas extraordinárias através do meu irmão Romilson ali na Bahia. Mundo Novo, um abraço a Mundo Novo, as 7 localidades, trabalho com cigano. Meu irmão, continue assim, Deus te abençoe pelo trabalho maravilhoso que está sendo feito. O Brasil está vendo isso. E eu peguei esse vídeo, esses slides, tem onde eu vou, eu faço esse vídeo aí, pedindo para que os irmãos colaborem com o seu trabalho, irmão Romilson. Um abraço, meus parabéns. Um dia eu vou estar aí, em Mundo Novo, podendo te abraçar fisicamente. Então, Bahia já tem muito. Só o irmão Romilson já tem aumentado muito esse número. 2 na Paraíba, 1 em Pernambuco. Então, isso aqui é um relatório, um slide que o irmão Jabermar passou há muitos anos aqui. Eu acho que é o relatório de 2008. É isso mesmo, é de 2008. Jabermar Guiar Guimarães fez esse post, provavelmente está lá no www.jabermar.com.br e a gente viu lá. Então, tem mais de 1.000 igrejas no Brasil. E não adianta falar, não, mas aquela não está mais com a identidade. Mas é oriunda do movimento dos irmãos. Ela tem uma história, de onde ela começou, quem fundou, os irmãos que trabalharam. A coisa teve um acidente de itinerário. Mas por culpa de quem? Volto a falar. Um monte de motivo levou a isso. Mas um deles, o culpado sou eu. Porque não mentoreei, não discipulei, não orientei. Simplesmente disse, sai daqui de perto de mim. Então, a culpa é minha. É por isso que aqui no meu cartaz de missões da família Fraga, tem um versículo aqui de Paulo que diz assim, ó, 2 Coríntios 11, 28. Pesa sobre nós diariamente, pesa sobre nós diariamente a preocupação com todas as igrejas. Há uma preocupação da parte de Paulo com todas as igrejas diariamente. E aí Corinto estava todo errado? Estava. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios corrigindo problemas doutrinários. Ele mandou as outras igrejas, Laodiceia, Tiatira, Éfeso, Colosso, ele mandou as outras igrejas, grupos de igrejas reunidos, irmãos reunidos. Ele falou assim, não anda mais com Corinto, não. Os coríntios estão todos errados. Não, ele mandou uma carta e foi lá para pertinho, para poder chamar os líderes e dizer, vocês começaram de um jeito, estão mudando o jeito agora? Então, irmão, a solução para quem está tendo desvio doutrinário não é se afastar, não. Quem está tendo desvio doutrinário, você tem que se unir a ele. Mandar carta não é mandar circular em lista, não. Você tem que mandar a carta para o líder da igreja ali, o líder local, e dizer para ele, sentar com ele, comer com ele, orientar ele. E aí, se ele não quiser, você chama testemunhas. Se depois da testemunha, sentando com ele não quiser, aí você leva para mais gente, mais instituições missionárias, para quem for. Aí sim, se ele não quiser, depois da conversa, olho no olho, franca, sincera, bíblica, aí sim. Não tem que se afastar de ninguém. Não tem que falar, tem 1.000 igrejas não, Lenilson. Porque ela não tem mais a identidade da casa de oração. Ela não tem identidade da casa de oração porque ninguém passou para eles. Ou se passou, ninguém discipulou o líder. Eu já fui líder de igreja local, mais de uma. E aí, eu tinha que ir lá. Conforme a Bíblia diz, aprender com os mais velhos. Aprender com quem já está fazendo. Aprender quem já está com muito tempo nessa função. E não me afastar. Então, mais de 1.000 igrejas aí, pontos de trabalho. Só não temos trabalho em Alagoas, só não tem casa de oração em Alagoas, Maceió, Maranhão, Roraima e Piauí. Então, Alagoas, Maceió, Maranhão, Roraima, Piauí. São os lugares onde não tem, os estados que ainda não têm casa de oração. Todos os outros estados têm casa de oração, inclusive no Distrito Federal. Mas nessas 5 não. Então você vê que dessas 5, 4 é do Nordeste. Vão apoiar o Ceará aí, vão ajudar o Celso a quebrar esse número. Ele já quebrou um,
Não tinha também no Ceará. Quando eu escrevi o livro, não tinha 6 casas de oração. Agora, graças ao trabalho dos irmãos do Ceará e a Deus, né, que tem trabalhado na vida desses irmãos, diminuiu essa estatística. O Nordeste é o maior desafio missionário da igreja brasileira. Vamos ajudar esse Celso aí. Nós estamos também, irmão, quem nós somos? Nós estamos em mais de 100 países. No meu segundo livro, Motivando os Irmãos, eu trago 48 países. No terceiro livro, Realmente Irmãos, Totalmente Unidos, eu trago mais 48. No segundo livro vai da Albânia até o Nauru. E no terceiro livro vem de Nigéria até o Zâmbia. São mais de 100 países. Eu botei esses 96 com dados, todos os dados sobre eles. Quando começou o Movimento dos Irmãos, quantos casos de oração tem lá, o que precisa orar e o contato de e-mail do irmão que está lá para você entrar em contato com ele e atualizar as informações. Então tem isso aí no livro. Então nós temos mais de 100 países. Instituições nós temos várias aí. Ó. Tem acampamento bíblico, tem acampamento bíblico Carangola, acampamento Verdes Pasto, Minas Gerais, Uberaba, o Carangola, lá em Carangola, acampamento bíblico Emaús, Coronel Vivida, Paraná, acampamento Betânia, Ituiutaba, acampamento bíblico Betel, Campinas, Ceame, que é lá em Uberlândia, existe ainda, lá Evangélico de Queimados no Rio, QG da Paz no Rio, União Missionária de Evangelização e Ciência Social, o MES, acampamento Crescendo para Cristo, lá em Queimados, Escola Bíblica Mequiné, lá em Natal, e por aí vai, um monte de instituições, e a gente precisa unir forças. Então, quem nós somos? Quem nós somos não deixa nada a desejar para ninguém. Só tem que ajustar os ponteiros. Só tem que saber trabalhar junto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, que os irmãos trabalhem, que os irmãos dialoguem, que os irmãos tenham comunhão, que os irmãos vivam juntos em união. Não é só que os irmãos vivam, que os irmãos vivam em união. Não. Que os irmãos trabalhem, que os irmãos tenham planos, que os irmãos conversem, que os irmãos deem direção, que os irmãos corrijam o que precisa ser corrigido. Que bom, quão quão suave isso. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Olho no olho. Não é mandando carta, lista, não. É olho no olho, sentando a liderança, conversando e ver o que a gente pode fazer. Para terminar, a gente sabe que a maioria dos nossos templos foi construída de forma autônoma e local. Mas se a gente juntasse, por exemplo, 250 casas de oração, colocava um casal nesses 5 estados. 5 estados que não tem casa de oração, amanhã mesmo a gente mandava um casal. Era só ter 250 ou 200 casas de oração. Imagine isso, 200 casas de oração sustentando um casal. Quanta casa de oração vai dar? Qual vai ser o valor que vai ser dado para esse casal, para cada casa de oração? Se juntar 200, valor praticamente nada. E a gente acaba com isso aí agora, acaba amanhã com isso. Mas tem que ter diálogo, olho no olho, planejamento e sentar junto. Não se separar. Não se separar. A gente acaba com isso amanhã. 200 igrejas. Por que não faz uma lista aí de 200 igrejas? 200 casas de oração. Faz uma lista aí de 200 casas de oração para mandar um casal amanhã para Alagoas. Para a gente colocar uma casa de oração em cada lugar do Brasil. Lili, a gente não quer colocar casa de oração no lugar do Brasil. Claro, não quer conversar, não quer sentar, não quer subir. Aí não quer mesmo. Se Deus quiser, aí Deus coloca. Se Deus permitir, aí Deus aceita. A gente fica aqui, ó, na comodidade, deixando a Deus dará. Aí é fácil, meu irmão, fazer lista e escrever de trás da mesa. Aí é fácil. Eu quero ver sentar para trabalhar, para organizar, para direcionar, para discipular. É isso que eu quero ver. É isso que eu estou esperando ver. Todas. Ó, Deus sempre levantou entre os locais irmãos que têm condições de ajudar e ajudar de forma expressiva. Sempre fizemos, sempre. Escuta aí todo mundo agora. Todo mundo está me ouvindo. A casa de oração, o movimento dos irmãos, sempre fez congressos. E tem congresso no Brasil todo e congresso em todos os continentes do mundo de casa de oração. Tem congresso no Caribe. Quer ir para o Caribe, irmão? Mar do Caribe? Tem congresso de casa de oração lá. 4 em 4 anos. No meu segundo livro está o endereço, está o contato para você ir
no Congresso do Caribe, Congresso da América do Norte, Congresso das igrejas de língua portuguesa, Congresso da Ásia, Congresso da Europa, Congresso da África, Congresso internacional, 4 em 4 anos, em todos os continentes. Vamos sentar para conversar, para ver quem a gente envia? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas sempre tivemos congressos locais, regionais, internacionais, sabe, em todos os lugares, sabe como? Com hospedagem, alimentação gratuita. A casa de oração sempre que existiu, o Movimento dos Irmãos sempre fez congresso. Em Cáceres, Uberlândia, Menino Jesus que eu não conheço ainda, mas quero conhecer. Tem congresso até lá dentro do Pará. Você só chega de barco, pega um barco e vai lá se embrenhando na selva amazônica, tu chega lá no congresso da Casa de Oração no Pará, tudo de graça, hospedagem, congresso de excelência, o potencial humano que nós temos, tudo gratuito. Casa de Oração sempre fez isso, gratuito. Só tem que chegar lá. E se a gente juntar irmãos e igrejas, para mesmo que não tenha como mandar todo mundo, a gente possa mandar um representante para o Pará, para a gente aprender com o Pará e conhecer o Pará, o trabalho no Pará, o trabalho no Amapá, o trabalho no Amazonas, o trabalho no Rio Grande do Sul, o trabalho em Minas Gerais, na Intap, na Uberlândia, Uberaba, conhecer os trabalhos, agora sendo enviado, mas tem que sentar, dar trabalho, tem que conversar, não é mandando carta e lista, é conversando. A gente manda representante para todos os congressos do mundo, para poder ir lá ouvir e depois trazer as informações para a gente estar conectado, para a gente estar na mesma visão que Deus está dando para todo o movimento dos irmãos no mundo. Mais de 3 milhões de membros no mundo. Mais de 3 milhões de membros. Temos megas construções em todas as regiões do Brasil. Temos realizado e participado de congressos internacionais. Olha só esse dado aqui, ó. No século XIX, nós construímos 3 igrejas por ano. 3 casas de oração por ano, no século XIX, 1800. No século XX, lá para 1900, nós dobramos para 6 casas de oração por ano. E agora, no início do século XXI, já éramos 7 igrejas por ano. Temos crescido, mas temos crescido de qualquer maneira. Temos crescido na permissão do Senhor, no Deus dará. Você quer um exemplo? E exemplo missionário, eu sou missiólogo e eu tenho feito pesquisa de campo. Não é alguém me contando, não. Não é alguém trazendo para o meu ouvido, não. Não é ninguém ligando para a minha casa. Eu vou lá. Eu vou lá na casa de oração e faço a pesquisa de campo com presbítero, com irmão. Faço pesquisa de campo. Tenho feito isso no Brasil todo. E quero fazer, assim que me aposentar agora, esse ano, fazer também na América Latina, América do Norte e no mundo. Tenho feito isso, tenho escrito sobre isso. Aí o exemplo para você aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu estou. O norte fluminense, o norte do Rio de Janeiro, a região norte do Rio de Janeiro, tem 21 casas de oração. Estudo feito pelo meu irmão Edelvex, lá de Macaé. Irmão que mora em Macaé, irmão que tem formado em administração, tem dado todo o seu talento, formação. Um abraço para a sua família, meu irmão. Família abençoada, família Impacto. Todo mundo seguindo o mesmo caminho do Pai. Um homem que está discipulando a sua família. Isso é um exemplo, Edelberto, de discipulado. Um exemplo de discipulador. Começando na sua casa. Parabéns pela sua família, pela sua esposa, suas filhas. Um abraço aí a todos. Um irmão que tem usado o seu talento, sabe para quem? Para a Petrobras. Usado o seu talento para as empresas aí fora. Um grande talento esse homem. Poderia estar sendo usado na casa de oração. Mas não pode. Por quê? Se ele falar que quer, ele está sendo prepotente. Se ele botar os talentos dele em prática na casa de oração, aí vão falar que não pode ter especialista, guru, sei lá o que nome que o pessoal começa a inventar. É discipulado, meu irmão. Um homem, um talento tremendo. Um abraço, Deus, velho. Então ele fez um estudo, e ele é do Norte Fluminense, e na União de Obreiros ele colocou o estudo. A casa de oração no Norte Fluminense tem 21 casas de oração no Norte Fluminense. 21.
Agora, sabe quantos municípios no Norte Fluminense não tem casa de oração? Lá tem 21 casas de oração. Sabe quantos municípios no Norte Fluminense que não tem casa de oração? 21. 21 casas de oração no Norte Fluminense, 21 municípios sem casa de oração. Por quê? Porque foi a Deus dará. Se os irmãos sentassem, se os irmãos olhassem olho no olho, se os irmãos líderes conversassem, teria uma casa de oração em cada município. Todos os municípios teriam casa de oração. Ô, Lenilson, mas tem que ter casa de oração em todo município? Claro que não. Não precisa ter. Mas precisa ter crescimento desorganizado, crescimento desordenado, crescimento a Deus dará, crescimento à permissão de Deus? Ou é bom que a gente sente, converse? Então, irmãos, quero fechar aqui esse vídeo dizendo o seguinte: a Casa de Oração, o Movimento dos Irmãos no Brasil é uma potência, um gigante, que deveria estar na televisão, que deveria estar sendo conhecido por os membros da Casa de Oração. Mas a gente tem que estar com o olho no olho e tem que estar conversando. Líderes, face a face. Não é lista para se separar. Não é circular para se separar. É líderes sentarem para fazer um movimento melhor, para fazer um impacto melhor e para ser mais relevante na localidade, no entorno da sua casa de oração, no seu estado, na sua região e no Brasil. Nós somos, quem nós somos? Nós somos gigantes. Mas a gente precisa acordar. Parece que o gigante está, não vou dizer o gigante adormecido, porque não é adormecido, tem feito muito e muito pelo Brasil, em muitos lugares. Reconheço isso, reconheço esses homens, mas é um gigante sonolento, que precisa jogar, molhar o rosto, face a face, líderes, para conversar e dar orientação e discipulado. Que Deus nos abençoe. Amém.